Olá pessoal, tudo bem? Mais um prazer estar com vocês aqui de novo no nosso segundo podcast da Universidade da Controladoria Cleverview, onde a gente quer esgotar e tratar temas que sejam importantes para a vida profissional de vocês, dos nossos clientes, dos nossos amigos, e passar não só conteúdo, conceitos, mas um pouco da experiência que a gente vive ao longo desses anos. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou trazendo aqui um grande amigo de muitos anos, que é o Marcelo José Aquino, nosso professor, e que tem bastante experiência, não só no track record da profissão dele como auditor, mas de gestor, de conselheiro, nos conselhos de administração que ele participou e participa. E a gente quer tratar desse assunto super importante, que é a governança corporativa, que é um tema bastante atual, onde a gente percebe que a transparência, a confiabilidade dos números das empresas que são apresentados hoje para os parceiros, para os stakeholders, a governança se torna um pilar imexível. Então, queria começar aqui perguntando para você um pouco da sua história, como é que você chegou nessa condução dessa sua carreira dentro das demonstrações financeiras, dentro da governança, dentro da auditoria. Conta um pouquinho para nós antes da gente entrar no nosso tema de hoje. Bom, eu sou filho de contador, né? Então toda a minha história começou debitando e acreditando com meu pai, vendo ele trabalhando, e acabei iniciando, depois de uma pequena passagem numa agência de turismo, numa instituição financeira, e caí justamente na contabilidade. E depois, olhando, né, os auditores fazendo a auditoria naquela instituição, me chamou a atenção aquele pessoal de paletó e gravata, tudo sério, né? Todo mundo com medo? Todo mundo com medo. E nas faculdades existiam muito esses processos de trainee, né? E aí fui participar desse processo, e desde então, em 1990, acabei entrando como trainee e consegui chegar até sócio de auditoria, né, que é o coroamento da profissão na KPMG, e depois resolvi em 2020 ir para a área acadêmica, né, da sequência ao doutorado. Aí por uma série de razões acabei desistindo do doutorado e fui trabalhar num escritório de contabilidade, que é a Plene, né. Aí fui ver o outro lado, né. Uma hora só estava atacando a pedra, agora fui ver como que se faz, né? Que é difícil, bastante difícil ser vidraça, né? E passei a também atuar como conselheiro de algumas empresas, seja como conselheiro de administração, conselho consultivo, e o que eu talvez mais goste de fazer é dar aula, né? Ok. Então essa é um pouquinho da minha trajetória, além de eu ser marido da Ana e pai da Letícia. Isso é importante. Isso é importante para ficar registrado. Família, Esse ponto no currículo é importante. Família acima de tudo. Mas voltando ao nosso tema de hoje, que é a governança corporativa, o que você me conta um pouco? Como é que você vê o nível da governança aqui em Goiás, das empresas? A gente sabe que a gente tem muitas joias de empresa no sentido de tecnologia, de indústrias, de marcas importantes aqui, mas e atrás de tudo isso? Como é que você vê hoje a governança em Goiás? Catunda, interessante que nós estamos agora no começo do ano, os balanços vão começar a ser divulgados, né, de 2024, e já há algum tempo que você não analisa só os balanços com base nos números, né? Você passa também a olhar a governança da empresa, qual é a qualidade da gestão, as políticas, compliance, gestão de risco. Os ESGs? O ISD, né? Isso. Então, não se olha mais só os números contábeis, né? Se olha também a governança, né? Então, muito se fala aí do ISD, né? Eu sou um pouco meio resistente parece que a gente está falando de um produto novo, um serviço, mas na verdade isso deveria estar no modelo de negócio, uma rotina, né? No modelo de negócio das empresas, que é cuidar do meio ambiente, na medida em que a gente não tem outro planeta e os recursos naturais são finitos, cuidar das pessoas, que a gente precisa das pessoas, e ter boas práticas de governança para, se não assegurar, pelo menos proporcionar a continuidade das empresas. Haja visto aí Americanas, né? Problema de governança, atos ilegais, corrupção, né? Então, num cenário desafiador que a gente vai ter para 2025,
taxa de juros, inflação, disputas geopolíticas e tudo mais. Quanto mais eu acredito que quanto mais a gente tiver boas práticas de governança corporativa, melhor vai ser a qualidade das demonstrações contábeis, a análise, impacto na gestão, né? Então, pelo menos aqueles provedores de capital vão olhar com outros olhos para a companhia. Né? Você tocou um ponto importante, aí eu ia te perguntar, como é que você vê a qualidade das demonstrações financeiras em relação aos parceiros, né, aos stakeholders, por exemplo, fornecedores, a importância que hoje isso tem na aprovação de crédito junto a bancos? Como que você diria sobre a importância da qualidade dessas demonstrações financeiras para esses parceiros das nossas empresas? O Catunda, quer queira, quer não, a contabilidade ainda é a linguagem dos negócios. Universal. Eu diria universal também, e que vai reduzir aquela assimetria informacional, que quem está do lado de fora da organização não tem todos os dados. Né? Então eu vou emprestar dinheiro, eu quero investir na empresa, eu quero dar crédito, eu quero trabalhar na empresa, eu não tenho todos os dados. Onde que eu vou ver isso? Na contabilidade, nos números contábeis, nas notas explicativas. Né? Eu vejo uma evolução, né? Mas ainda pode melhorar bastante. Né? Seja o executivo, o dono da empresa, o empreendedor, olhando e entendendo mais sobre a contabilidade, e os provedores de capital também exigindo qualidade nas informações. A gente ainda vê muitas notas explicativas, muito copia da norma. Né? Então, por exemplo, eu sei o que diz a norma, mas eu preciso saber quais foram as premissas que foram adotadas. Né? Então, eu acho que quanto mais transparente, que é um dos pilares e princípios da governança, quanto mais for transparente, melhor vai ser a percepção de risco e de avaliação do investidor ou do provedor de capital. E é interessante ver como hoje as empresas de auditoria, principalmente as Big Four, estão muito mais seletivas ao serem contratadas. Quer dizer, elas não aceitam mais auditar qualquer empresa. Né? Uma empresa, quando ela passa a ser auditado, ela já passou aí por um crivo, né, por uma seleção, quer dizer, ela já teve bola branca para entrar no time das empresas auditadas, que isso é uma coisa hoje bem difícil, né? E você tocou num ponto interessante, né? No passado, né, você ser auditado por uma das Big Four, ou eu sou da época das Big Eight, né? Uhum. Era uma coisa assim do outro mundo. Aí depois começou a vir auditoria para pequenas empresas, algo mais customizado para pequenas empresas, para que pudessem também ter a chancela ou o selo de uma Big Four. Mas eu vejo agora, em função de uma série de situações de mercado, já uma restrição, né, das Big Four auditando outros tipos de empresas ou empresas menores. O que dá espaço para todo mundo, né? Mas quanto maior for a transparência, quanto melhor a qualidade da informação, melhor as ferramentas de gestão, como tem aqui a Cleverview, que acompanha os números, vai ficar muito mais fácil para ser auditado e a avaliação do auditor também vai ser melhor. Né? Aqui, uma coisa que eu tenho percebido bastante é o seguinte, que hoje, principalmente nos nossos clientes, a gente percebe que as empresas elas estão demandando mais da contabilidade porque elas perceberam que hoje a contabilidade é um instrumento de informação. A gente antigamente via muitas empresas que administravam o seu negócio pelo caixa e pelo estoque. Então hoje eles perceberam que alguma coisa a mais faz diferença. Análise de despesa, uma análise mais criteriosa de custo. Como é que você tem visto esse movimento das empresas cobrando os escritórios de contabilidade ou cobrando os seus profissionais internos na melhoria da qualidade para que nós tenhamos uma contabilidade mais assertiva, mais informativa e que reflita realmente a operação da companhia? Porque a gente sabe que de vendas ao resultado final, tudo passa pela contabilidade. Não tem nada que esteja fora da contabilidade. Então, a contabilidade é sim um instrumento de gestão. Aqui, né, Raul, a gente costuma dizer que uma boa contabilidade é a nossa matéria-prima para o nosso trabalho. Como é que você vê isso? Bom, a gente começou falando sobre governança, né? Eu entendo que
nós nunca vamos ter boas práticas de governança corporativa sem uma boa contabilidade. Se a gente está falando que governança corporativa é um conjunto de regras, princípios para monitorar a empresa, um dos elementos fundamentais é a contabilidade de monitoramento. Uma contabilidade desatualizada, que não está aderente às regras de contabilidade... Não entrega no tempo certo. Não entrega no tempo... Certamente é um terreno fértil para fraudes, para erros, para não acompanhamento tempestivo. O que adianta terminar um balanço em maio, junho do ano seguinte? Os números que já não servem mais para nada. Eu costumo dizer que contabilidade velha é igual no jornal de ontem, né? Não serve para nada. Né? Pois é, né? E quanto mais você demora, mais quem está precisando do balanço começa a duvidar. Porque você imagina um Bradesco, uma Vale, um Itaú, desse tamanho, já começa a divulgar os balanços em janeiro, aí vocês, às vezes, uma empresa de médio porte ou pequeno porte, vai entregar o balanço daqui 6 meses, 7 meses, 8 meses. Não tem sentido isso. Então quem vai emprestar o dinheiro fala, cadê o balanço? Ainda não tem. Está fechando. Mas ainda está fechando. Aí você olha, as grandes corporações já entregaram, né? Então, esse acompanhamento, ele é necessário. Agora, também precisa ser algo genuíno, né, de contratar o escritório de contabilidade ou contadores qualificados, os treinamentos, né, para que possa, né, fazer a contabilidade bem feita e ter um acompanhamento. Eu ia só perguntar para você, Raul, no nosso dia a dia, a gente vê muito isso. A gente, às vezes, chega nas empresas e elas não têm uma contabilidade entregue a bom tempo. Aí você costuma voltar um pouco para trás e mexer nos processos, né? A gente, agora linkando a governança corporativa com a gestão, né, que é o foco aqui do podcast, é governança, contabilidade e gestão. É um ecossistema ali que ele tem que estar andando, né, num ciclo virtuoso. Para a gente que gosta de seguir o fluxo do dinheiro, a contabilidade e o fluxo de caixa do financeiro é a forma mais fácil de você entender uma companhia, né? É a forma mais rápida e fácil. Então, a gente enxergar uma empresa, como é que estão os seus fluxos? A gente vai na contabilidade. Como é que está o seu processo de fechamento? Lá pro dia 25 eu entrego o balancete. Tem uma coisa errada aqui que a gente precisa organizar. E da contabilidade, a gente começa a olhar alguns processos. Por que se fecha no dia 25? Porque o custo só fecha tal. Então, assim, voltando na nossa matéria-prima, que é a contabilidade, e aí pedindo a sua opinião, porque a gente analisa não só como uma auditoria, só no final do ano. A gente gosta de analisar isso mensalmente para organizar os fluxos do dinheiro dentro da companhia. A gente sempre parte da contabilidade. Como é que você enxerga esse link ali, governança, contabilidade e a gestão aqui? Olha só, né? Vamos pegar você tem a maturidade das empresas, né, em termos de processos e sistema, cada uma estão num patamar, né? Eu acho que a gente sempre tem que olhar primeiro o seguinte, o que eu quero para tomar decisão, né? Quais são as informações que eu vou tomar decisão? O caixa, ele tem uma importância, né, de olhar o caixa. Por outro lado, já foi estudos acadêmicos e a nossa estrutura conceitual o regime de competência, ele é um instrumento que melhor representa a situação patrimonial e financeira da empresa. O caixa não mostra se deu lucro. Ele sobra a competência que mostra. A companhia dá lucro. Exato. Eu posso ter caixa, mas não ter lucro, mas não ter caixa. Então, é importante ter o Cleverview para poder fazer toda essa conciliação aí, né? Com certeza. Mas, o que acontece, né? Quando a gente não adota essas práticas contábeis, uma gestão adequada, você acaba perdendo a oportunidade de tomar as decisões adequadas, né? Então, eu sempre falo para as pessoas assim, esse negócio de calcular a vida útil da depreciação é uma bobeira, vamos utilizar a taxa fiscal. Só que é o seguinte, né? Na medida que você utiliza uma taxa maior do que a que representa o custo de consumo do ativo, você interfere, se é uma indústria, interfere no preço de venda. Talvez você possa não estar sendo competitivo. Então são essas coisas que às vezes muitos executivos não dão importância necessária para a contabilidade, acaba prejudicando a gestão e acaba prejudicando até a sua competitividade, né? Então é difícil, né? Porque tem muita gente que fala a contabilidade é chata, é ruim, é isso, aquilo. Mas todos os dias a gente faz a contabilidade, nosso dia a dia, quanto a gente recebeu de salário, qual é o nosso custo, despesa de aluguel. Então,
É só uma diferença de mensuração e divulgação, mas todo dia a gente faz uma contabilidade, a nossa, né? Você acha que no Brasil a gente está atrasado esse ponto de contabilidade, gestão contábil, com os outros países de ponta? A contabilidade lá é mais valorizada do que uma contabilidade aqui? Raul, teve um período que eu fui fazer um curso no exterior, e quando eu falei que eu era da KPMG, todo mundo sabia o que era KPMG, né? O que sabia que era auditoria, contabilidade, né? Nos Estados Unidos se valoriza muito isso, né? É uma das principais profissões. Aqui, às vezes, a gente tem medo de falar que é contador, né? Você pergunta, quem é o contador? Aliás, né, se você perguntar qual a criança, você já viu alguma criança falar, eu quero ser contador? Quando... Você nunca viu isso, né? Você quer ser bombeiro, médico, né? Influencer, né? Qualquer coisa menos... É difícil você ver essa situação. Mas nós temos um papel fundamental na sociedade, que é prover essas informações com qualidade, mas para isso também os executivos, os diretores precisam dominar um pouquinho da contabilidade para poder desafiar o contador, o diretor, enfim. Né? Ótimo. E como é que você, tocando nesse ponto, como é que você vê a capacidade das empresas se adaptarem às novas regras, às normas brasileiras de contabilidade? A gente tem tocado muito no assunto agora do arrendamento, né, da contabilização dos contratos de arrendamento. Você acha que nós estamos num nível bom de acompanhamento dessas normas, de adequação à nossa contabilidade para essas normas? Como é que está a aceitação disso no mercado brasileiro e, notadamente, no nosso mercado goiano? Cantão, eu acho que também é um assunto que está melhorando, mas poderia ser mais rápido, né? E você vê que ainda tem muitas empresas que ainda não adotaram as regras de contabilidade, né? Que não são novas, né? Na verdade, desde 2008 que elas estão aí. Tem muitas empresas que são obrigadas a ter auditoria, mas não têm auditoria. E não são cobradas por não isso. são cobradas por isso. E isso mostra também o seguinte, né? Em 2023 saíram 2 novas normas de contabilidade para microentidades e pequenas empresas, que estão aí nesse intervalo de 4 milhões e 800 a 78 milhões. Que talvez sejam, talvez não, com certeza é o maior público que nós temos de empresas. Eu acredito que deve ser 70%. Agora, por que mais de 70%? Agora, por que criaram essas 2 novas normas? Porque não tinha contabilidade, provavelmente, senão não precisaria criar 2 novas normas. Mas como não tem aquele que a gente chama do enforcement, né, daquele poder de cobrança, quem deveria cobrar isso é o mercado. Né? Então, quando a gente vê cobrança de auditoria, quero melhores informações, tem muito a ver, na minha visão, o banco cobrando, o provedor, o investidor, ou, às vezes, quando não sai uma transação, que você sabe melhor do que eu, né? Que não sai, aqui é uma transação de uma fusão, uma aquisição, porque falta informação, né? Ou estava quadrado demais. Ou estava quadrado demais. Agora, aqui, a gente sempre soube que a nossa contabilidade no Brasil, nos últimos, 100 anos, sempre foi uma contabilidade fiscal. O objetivo dela era gerar as guias para o empresário pagar as guias no tempo certo. Como é que você vê agora a gente acredita que vai haver, não vamos entrar no mérito se vai haver aumento ou não de carga tributária, isso não nos importa nesse momento, mas até que ponto a simplificação da reforma tributária vai permitir com que sobre mais tempo para os nossos contadores terem uma dedicação maior à qualidade das informações e não só aquela preocupação. Porque, infelizmente, e eu não estou botando a culpa em contador aqui, mas eu vejo que as contabilidades são muito voltadas para o acompanhamento fiscal, para a entrega das guias a tempo hábil, da folha de pagamento. Como é que você vê a influência da reforma tributária nesse novo processo de melhoria da qualidade das nossas contabilidades? Legal. Eu vou voltar só um pouquinho lá no processo de convergência, que o objetivo da convergência das normas brasileiras para as normas internacionais foi justamente mudar essa percepção que você colocou, né? Sair daquela contabilidade muito fiscalista para o fisco, para sair para uma contabilidade voltada para o usuário da informação, para o mercado de capitais, para uma tomada de decisão. Eu acho que ainda a gente precisa, seja os preparadores, seja os usuários, caminhar cada vez mais para essa visão.
E as normas de contabilidade, né, que nós temos hoje, ela tem muita subjetividade, né? Ela está muito mais voltada para os princípios do que para as regras. E tem vários estudos que mostram que os princípios produzem uma informação qualitativa melhor do que das regras. Como tem uma boa base de pessoas ou de contadores que foram criados ou estudados com base em regras, quando você chega hoje no julgamento, ele é mais difícil. Então, qual é a taxa de desconto do ajuste ao valor presente? Qual é o custo de capital que a gente vai adotar? Questões de finança, teste de impairment. Então, são coisas que muita gente não está acostumado, até na faculdade não viram e não continuam não vendo hoje. Então, isso daí acaba prejudicando essa análise. E quanto mais a gente consegue levar essa contabilidade, não só para uma questão fiscal, porque isso daí em tese está isolado, o fiscal não vai mudar, mas trazer essa contabilidade voltada para o usuário, aí com certeza a gente vai ter cada vez mais uma informação qualitativa. Né? Bacana. Aqui outra pergunta que eu gostaria de trocar uma ideia com você é o seguinte, como é que você vê, nós falamos dos ESGs, né? Como que isso tem agregado valor às empresas, às marcas? A gente percebe que existe um movimento muito grande de empresas preocupadas com o tratamento do seu funcionário, do seu time, da sustentabilidade, do meio ambiente, porque a gente percebe que isso traz valor às marcas. Como é que você vê isso? Ô Catunda, isso é muito legal, né? Porque o ISD, ele pegou uma força muito, se você me permite aqui fazer um históricozinho, né? Ele pegou muita força na pandemia, né? Mas ele vem lá de 2004, quando o então secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, com a reunião com os bancos, falou, você precisa olhar as questões relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança. Aí, pô, parece que é um negócio novo. Não. Tem um livro chamado Canibais de Garfo e Faca, do professor John Elkington. Ele fala o seguinte, do triple bottom line, que você precisa cuidar do planeta, pessoas e do lucro. Quando você olha isso, não tem nada de novo o ISD. E existe uma polarização. Uns acham que é mimimi, outros acham que é algo importante. Só que está meio deturpado, porque as pessoas fazem, tem agora curso de ISD, especialista de ISD. Pô, governança que a gente está falando aqui, tem mais. Só que no Brasil a gente está falando isso há mais de 40 anos. Isso. Não tem nada novo. Cuidar do meio ambiente também não tem nada novo. E cuidar das pessoas também não tem nada novo. O que eu vejo com o novo é assim, as pessoas estão olhando e falando assim, pô, peraí, vamos pegar uma empresa que polui, vai ter uma multa, vai ter que pagar dinheiro, vai ficar difícil para ele me devolver meu dinheiro, concorda? Uhum. O que eu emprestei ou o que eu investi. Se ele tem lá o trabalho escravo, ele vai pagar uma multa, não vai vir meu dinheiro. E se ele fizer igual fez Americanas e outras empresas, cadê meu dinheiro? Então, quanto melhor for essa questão de ESG, menos risco vai ter para eu receber meu dinheiro. Eu vou conseguir reter talentos, atrair novos talentos, parceria. É mapeamento do risco. Mas eu queria só reforçar. Eu não vejo nada novo. Isso aí é um negócio que deveria estar no modelo de negócio das organizações. Sim, ponto. Mas eu vejo novo no comportamento do consumidor, das pessoas, em escolherem marcas que apresentam um grau de sustentabilidade, de preocupação com pessoas e meio ambiente diferente. Eu mesmo, eu vou no supermercado, se eu tenho uma marca que eu sei que me transmite mais confiança, mesmo que ela tenha um preço diferenciado, eu vou nela. Eu acho que houve uma mudança na percepção do consumidor. Sem dúvida. E quanto mais a pessoa vê, né, fala assim, poxa, aquela empresa ali tinha tem aquelas vinícolas, né, então, pô, trabalho escravo, eu não vou tomar aquele vinho, né, porque começa essa empresa aqui tem um problema de desmatamento ilegal, né, ou de poluição, talvez eu também não vou consumir, né. E hoje a velocidade da informação é muito muito. O que mais, Aquino? Conta pra gente aí como é que estão as auditorias. Você acha que o maior número de empresas estão buscando auditoria para validar seus números, para ter um rating melhor, para ter uma governança melhor? A auditoria passou a ser analisada como um investimento em vez de uma despesa?
o Catunda, eu passei bom tempo da minha vida Vendendo isso. tentando vender auditoria, porque não é algo tangível, né? Você fala, não, vai melhorar o crédito, vai melhorar a avaliação de risco. Eu tenho aqui crédito já do banco e tal. Mas você tem o pior. É só você perguntar no banco e falar, tem valor a auditoria? O banco vai falar, tem valor. Né? Seu rate vai ser diferenciado. O crédito vai passar mais rápido? É como eu falei, a contabilidade ela vai prover uma série de informações que quem está interessado na empresa não tem. Mas se tiver alguém que vai checar aqueles números, porque papel aceita qualquer coisa, né? Se tiver mais alguém, um terceiro validando, melhor ainda. Claro que tem situações de fraude, que tinha auditoria, mas isso, minha esposa não gosta que eu fale isso, mas é igual queda de avião. Às vezes vai ter algum que vai escorregar, que é o caso da Americanas. Mas dificilmente alguém vai investir um dinheiro ou vai fazer algum negócio, colocar um dinheiro num banco sem auditoria, investir em ações no mercado de capitais sem uma auditoria, agora, até para poder cobrar depois, né? Claro. Agora, Raul, sabe uma coisa que eu percebo? Que apesar de tudo isso ser importante, a consolidação da governança, da marca, dos parceiros, dos stakeholders, a gente percebe que uma contabilidade melhor, mais ajustada, mais realista, ela se transforma num instrumento poderoso de tomada de decisão, né? Não, totalmente. Para tomada de decisão é para evitar fraude. E é isso que eu ia até perguntar pro Aquino. A gente falou de Americanas aqui umas 3 vezes, que foi que, né, da nossa área, todo mundo ficou sabendo o que aconteceu. Eu também perdi dinheiro lá. Viu? Você também perdeu dinheiro? Eu estou falando bastante. Não, mas virou um assunto na época aí bastante recorrente, polêmico. Juntando o nosso tema aqui de governança, gestão, o que você aconselha os nossos parceiros aqui na parte de governança? Para que não aconteça, logicamente que foi um negócio bem grande, e acredito que foi bem maquiado aquele ponto lá do número de Americanas, mas o que você aconselha na gestão para evitar esse tipo de risco? Antes de você responder, só completando a pergunta do Raul, eu, quando volto a 2008, a crise dos Estados Unidos, eu acho que a crise dos Estados Unidos foi, acima de tudo, uma crise de governança. Porque aquele negócio de remuneração variável de executivo a qualquer preço, a influência desse poder executivo dentro do resultado das empresas... Que teve a ver com Americanas. Que teve a ver com Americanas, né? Tem 2 termos que nem é meu, né, do professor Trevisan, que na época que eu trabalhava lá, eu falava primeiro da erva daninha, que era a remuneração variável dos executivos. Né? Isso faz com que você comece a inflar os resultados para ter as suas bonificações, porque é o tal do conflito de agência. Né? Eu prefiro meu dinheiro agora do que lá na frente. Né? Eu acho que isso é um ponto. O outro ponto é que você precisa a ditadura do investidor, né? Então hoje fala assim, a ação está valendo 10, amanhã tem que estar 11, depois essas ações vão valer 12. Então a empresa começa a caminhar para isso daí, faça sol, faça chuva, porque ela precisa atingir aquele alvo, né? Então, se eu fosse recomendar alguma coisa, primeiro ter a auditoria, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Primeiro ter a auditoria. Número 2, cobrar, né, do contador a qualidade da informação. Né? Não tem aquele negócio, você já abraçou seu filho hoje? Já falou, não tem esse... Às vezes você já falou com o seu contador hoje e tal, para ver os números. Faça um cursinho básico, não precisa de muita coisa, mas faça um curso para você entender, será que esse ativo está certo? Será que esse passivo? O que aconteceu aqui? Concilia o caixa com o resultado, os números e tal. E a recorrência, todo mês olhar as variações, por que aumentou, por que diminuiu, o que aconteceu, o que é essa variação, né? Então, na medida em que você começa a fazer esses questionamentos, acho que você vai melhorando a gestão e você começa a ter ideias ou antever o que pode vir lá na frente, que pode ser uma trombada, né? Então, quanto mais você fizer esse acompanhamento, acho melhor, né? Eu acho que esse aspecto da governança, para nós da Cleverview, é um pilar. Sim. Não que a gente, como diz o Raul, não que a gente não goste do Excel e que a gente queira ficar livre do Excel,
Mas o importante é que no Cleverview a gente traz essa informação da contabilidade, a gente não mexe em número. A gente pode mudar número de lugar para fazer uma melhor leitura, mas o primeira e última linha fecham direitinho com a contabilidade. Então a gente tem uma ferramenta que permite uma leitura mais eficiente, mais rápida, com mais detalhes dos números de uma companhia. Um dos clientes que a gente tem em comum, né, aquele processo de vocês olharem mês a mês, aquela variação, o que aconteceu, né, no mês, colocar a explicação. Isso, né, claro que lá a gente funciona como contabilidade, mas imagine para a auditoria que vai chegar agora, já tem as explicações para as variações. Porque a gente está olhando sempre agora um balanço preditivo, né? O que pode acontecer para frente, né? Cada vez mais a contabilidade, né, com esse olhar. Então já tenho as explicações do que aconteceu, né? Isso para a auditoria isso é fundamental. Para o conselheiro também, ele é importante porque ele já vai olhando o que aconteceu. Então às vezes você não precisa ter uma reunião para ficar falando de resultado que já aconteceu. Você já manda aquela ferramenta igual eu recebo e já vejo as oscilações, o que aconteceu. E aí as reuniões elas se tornam mais produtivas porque eu começo a olhar para o futuro da organização e não no passado, porque eu já entendi o que aconteceu, já fiz as alterações e preciso só tomar a decisão nas correções. E se precisar de algum ajuste ali é do mês anterior e não de um ano inteiro. Exatamente. Né? Esse é o Você ponto. imagina eu ter que chegar agora no final do ano e começar a perguntar o que aconteceu aqui, o que aconteceu essa variação em março, em abril de 2024. Quer dizer, o tempo já passou, né? Então agora, uma vez fechado o exercício, eu vou discutir dezembro, né? Porque o resto já sei o que aconteceu. Aquino, eu acho que obrigado pelo seu tempo, obrigado pela mais uma vez a sua aula, que para nós é sempre um prazer estar com você. Eu acho que foi um tema bastante útil, que vai ajudar muito aos nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos controllers, entender a importância da governança e dizer para vocês que Cleverview é isso, visualizações simples, decisões inteligentes. Contem com a gente para que todo esse trabalho de governança pode ter um suporte rápido, eficiente e seguro. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Aquino.